Então, meus amores, vamos seguir então para o segundo vídeo sobre esse conteúdo, tá certo? Bom, então a gente viu todas essas transformações acontecerem nesse período de fim da Idade Média. Eles começam a sair do campo, ir para as cidades, a gente vê que eles questionam essa explicação de que tudo é porque Deus quis. E aí então a gente tem a ruptura com esse jeito de pensar. Tá certo? Então, quando rompe com essas ideias, a gente tem o fim da Idade Média e a gente vai começar então a Idade Moderna. O marco para isso é 1453, que é a queda de Constantinopla e também é o fim da Guerra de 100 Anos. A gente não vai falar um pouquinho disso agora não, mas é só para vocês saberem o que marca, tá bem? Quando a gente estava em aula presencial, eu comentei com vocês também que quem deu nome para a Idade Moderna foram as pessoas que viveram nesse período. Então, eles se consideravam os modernos, os inovadores, enquanto que o pessoal que veio antes deles eram chamados então de Idade Média. Tá bom? Aquela coisa média, tá? A gente já conversou sobre isso. Bom, então nesse momento agora a gente está iniciando o que a gente chama de Idade Moderna. A gente tem então os reis dominando o sistema político, a gente tem a Igreja Católica mantendo o seu poder, mas agora diminuiu um pouco esse domínio de que todas as explicações são porque Deus quis. A gente vai ter o que a gente chama nesse momento de renascimento cultural. Eles mesmos deram esses nomes. O que eles estão querendo dizer com renascimento? É reviver, é viver de novo, não é isso? Não é essa a intenção de renascimento? É uma pessoa que morreu e vai viver de novo. A ideia, então, de renascimento vai ser uma cultura que estava lá vivendo, aí ela morreu e agora vai ser recuperada. Nessa ideia, então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo recuperar as ideias, a cultura, os valores que existiam na época de Grécia e Roma. Lembra quando vocês aprenderam no sexto ano sobre a Antiguidade Clássica, que vocês aprenderam como que era na Grécia? Então, eles estão querendo retomar um pouco dessa cultura que valorizava o homem, que valorizava as artes. Então, tudo isso vai acontecer. Tá certo? Então, olha só, coloquei aí para vocês. O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica. E ele passa, então, né? Ele marca o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. É, então, um momento em que vai ter essa intervenção do homem, tá certo? Agora, gente, isso que tem que ficar a grande sacada da questão, tá bom? É isso que vocês têm que entender. Lembre, então, que a Idade Média tem Deus como principal explicação de tudo que você faz, todos os seus valores, todas as suas práticas, tem Deus ali. E agora, no Renascimento, a proposta é ter o homem, o ser humano, tá? Que eu digo, as mulheres também, tá, gente? O ser humano, o homem, então, como centro, como explicações para as coisas. Então, vamos lá. Gente, temos aí então algumas características do Renascimento. Eu sei que aí a hora que vocês olham e falam assim, que palavrão é esse? Palavra grande, lembra? Mas elas são mais simples do que a gente pensa e são muito importantes, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa é o que a gente chama de classicismo. Como eu falei para vocês, no Renascimento eles querem reviver, renascer esses valores que existiam na Grécia e Roma. Tá? Então, no período da Antiguidade Clássica, então a gente chama de classicismo, beleza? Essa é a primeira característica. A segunda característica também fundamental, que é a ideia de antropocentrismo. Quando a gente pega esse palavrão aí, a gente tem que dividir ela. A gente pega aí, então, e centrismo. Centrismo a gente já viu, significa centro, né? Lembra do teocentrismo? Que era tel, Deus, centrismo, centro. Que aí, então, na Idade Média, todas as explicações eram Deus no centro? Pois é, agora no Renascimento é antropocentrismo. Então, antropo significa homem e centrismo, aquele centro. Então, agora é o homem no centro, não mais teocentrismo, que era Deus no centro. Tem isso aí, tá, gente? É super importante. Antes, na Idade Média, teocentrismo, Deus no centro. Agora, no Renascimento, antropocentrismo, homem no centro. É a valorização do homem.
Bom, gente, uma outra coisa é o racionalismo. Explicações com base em questionamento, em experiências, em como assim? Tudo não é agora uma explicação tão básica de que sua colheita deu errado porque Deus quis. Não, vamos analisar. O que aconteceu de errado para ter dado errado? Agora eles vão questionar, vão buscar a fundo as explicações, os motivos para que as coisas aconteçam, tá certo? Isso é racionalismo, vem da ideia de razão, de pensar, tá bom? Uma outra coisa é o humanismo, que é então a valorização das ações humanas, de tudo que o homem faz. Tá vendo, gente? Tudo agora ó, é o homem, é o pensamento do homem, é o homem no centro, as ações do homem, tudo é uma valorização do homem, tá? Uma outra coisa é o naturalismo. Eles vão valorizar as formas humanas, o corpo humano, vão valorizar a natureza também, mas principalmente essas formas. Vai ter muitas pinturas, então, evidenciando o corpo humano, ok? E uma outra coisa também, uma outra característica do Renascimento é o hedonismo. Eu sei que é uma palavra difícil, né? Mas o que significa essa palavra? Significa valorização dos prazeres aqui na Terra. Antes, a Igreja Católica tinha um discurso assim, de que você tem que viver de uma forma muito regrada na Terra para que você seja feliz na vida eterna nos céus. Agora, essa galera do Renascimento vai falar assim: parou! Não, vamos viver bem aqui também. Vamos ter prazer em viver aqui. Então, eles vão valorizar essas sensações, essas felicidades na vida terrena, tá bom? Então, essas são as características principais. Tem também a questão do experimento, tá, gente? Eles agora vão falar assim: você tem uma ideia? Me prova. Vamos fazer um experimento para que você me prove. Que é a questão da ciência, tá, gente? Uma ciência, ela é ciência porque ela é uma comprovação baseada em fontes, em relatos, em experimentos, tá? Então, é importantíssimo que você comprove aquilo, que você pegue uma coisa e fale assim, ó, se eu viro pra você e falo assim, se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. Prova que você tá falando isso. Aí você vai e coloca o dedo na tomada. Isso é experimento, tá bom? É agora você ter provas de que aquilo que você tá falando é realmente verdade. Então, tudo isso são características do Renascimento. Bom, gente, a gente tem também, então, uma grande expressão do Renascimento que foi nas artes, tá? Então, uma das grandes pinturas, eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Mas uma das grandes pinturas é essa aí, essa do lado direito de vocês. Eu acho que tá do lado direito, ou do lado esquerdo. Essa Madonna do Prado, tá, gente? Feita pelo Rafael Sanz. Bom, não tá muito dando para ver aí no slide, mas tem um triângulo passando nela. A ideia não tem na pintura original, tá, gente? Foi feito agora. A ideia desse triângulo é mostrar que as pinturas eram feitas de toda com um preceito de geometrização, geométrico, tá? Então é esse triângulo passando. Tem toda uma construção da composição das cenas. E aí do lado a gente vê o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Essa pintura, né, esse estudo que ele fez aí é super interessante porque mostra a questão da proporção do corpo humano. Ele vai então analisar qual o tamanho daqui até aqui, a questão do braço, a questão da perna, tudo muito proporcional. Vai ter um estudo todo técnico para eles pintarem de forma que realmente represente o corpo humano com a sua perfeição. Então tem um estudo mesmo. Eles vão pegar, fazer desenho. Tem até contam, né, que o Leonardo da Vinci ele pegava cadáveres e ficava estudando o corpo humano mesmo para ver a sua proporção. Para ver certinho, né? Ah, o tamanho do braço é mesmo o tamanho de não sei o quê. E aí ele vai fazendo isso, tá? Então, essa é uma das características de proporção que o Leonardo da Vinci trabalhou com tanta perfeição. Não só ele, mas né, os pintores renascentistas têm essa característica da proporção, beleza? Gente, agora eu vou fazer um choque de realidade para vocês. Olhem essa arte na Idade Média. Vocês estão vendo o tamanho da chave dessa primeira imagem? O tamanho da chave é maior que a cabeça da pessoa. Se a gente vê a pessoa ajoelhada, ela é quase do tamanho da pessoa sentada. O rosto delas são todos iguais. Todos, né? Muito bem. Agora,
Olha do lado também. Vê esse bebê. O bebê tem a mesma cara das outras pessoas. Os olhos, né? O que que é isso? Assim, não tem esse rigor da geometria, não tem esse rigor da proporção, não tem um caimento, né? A gente vê algumas questões aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma pintura renascentista. É de babá, não é? Bom, a primeira imagem, então, a Pietà, é uma escultura do Michelangelo. Ela tá no Vaticano, tá? Quem tiver a oportunidade de um dia visitar, tá lá no Vaticano. E essa Pietà, gente, a gente consegue ver, mesmo sendo uma escultura, a gente percebe o caimento do tecido. A gente vê a costela de Jesus, tá? É uma representação, inclusive, de Maria segurando Jesus, essa Pietà. A gente vê o caimento do tecido, a gente vê os ossos, a gente vê os músculos. E é uma escultura. É muito perfeito, né? Do lado também a gente tem a criação de Adão. Também tá lá no Vaticano, tá? Tá na Capela Sistina, tá no teto da Capela Sistina. E a Capela Sistina toda foi pintada então pelo Michelangelo. E essa criação de Adão, ela é muito interessante, porque a primeira coisa, quem está no centro da imagem? Quem chama mais atenção? É o Adão, né? Não... E outra coisa, até mesmo quando você observa Deus criando Adão, ele está na forma humana. Então, tem a valorização do corpo humano, das formas humanas. E agora eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Estão vendo aí na imagem da criação de Adão que tem Deus, então, criando Adão, e ele está envolto de uma coisa meio vermelha, meio rosa. Tá vendo que tem uma coisa vermelha, meio rosa, pegando todas essas pessoas, todos esses anjos e Deus? Muito bem. Tem um estudioso que fala o seguinte: essa representação vermelha aí é, na realidade, um cérebro. Parece mesmo, né? E qual que é a ideia, então? A questão da racionalização. É o quê? É valorizar o racional, valorizar o pensamento. E aí, quando a gente tem também o corpo humano, a gente tem aí a valorização do corpo humano, a gente tem a questão da naturalização, temos tudo isso, o humanismo, antropocentrismo. A gente tem várias das características que eu comentei com vocês representadas nessas pinturas, embasando essas pinturas, tá certo? Eu trouxe outras duas imagens para vocês: o Nascimento de Vênus, né, do Sandro Botticelli, e a Escola de Atenas. Mais uma vez a gente vê a perfeição da proporção dos corpos, a gente vê é tudo tão perfeito que a gente fica até de cara, né? O caimento. Se a gente observando as duas pinturas, né, a gente vê muita coisa disso, valorização do homem, valorização do corpo, valorização do pensar. Esse da Escola de Atenas, por exemplo, tem gente estudando, questionando, pensando. Então tem tudo isso, tá certo? Bom, gente, eu quero falar mais duas coisas com vocês. Vou até voltar um slide para falar um pouquinho disso. Eu comentei com vocês então agora que essas duas pinturas, tanto a Pietà quanto a Criação de Adão, elas estão no Vaticano. Vaticano, como vocês sabem, é então o país da Igreja Católica, é a sede da Igreja Católica, enfim. Então vocês veem que a Igreja Católica, mesmo sendo questionada nesse momento, com esses valores do Renascimento, ela vai patrocinar as artes. Muito porque ela não sabia que ela estava sendo tão criticada. Tá? Então, essas pessoas que estão pintando essas artes, elas não estão declarando abertamente para a Igreja Católica: ó, eu sou contra o que você está falando. Elas estão fazendo essas provocações. Mas a Igreja Católica, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, ela não vai se isentar disso, não. Se você quiser falar mal dela, ela vai te punir ainda. Tá? Ela vai perseguir, ela vai fazer essas coisas. Então, essa forma de arte é uma forma velada, tá? É uma coisa assim, meio silenciada. A Igreja Católica está sendo criticada, está sendo questionada, mas isso não é uma forma explícita, é através das artes, tá? Então a gente tem essa resistência, esse questionamento através das artes. Impressionante, não é? Pois é, maravilhoso. E aí essa galera que tá pagando para esse povo fazer as artes, né? Michelangelo, Rafael, Donatello, etc., são a galera que tem dinheiro. Então a Igreja Católica, que era muito rica, os nobres
E os burgueses também. Lembra daquela galera comerciante? Muito bem, já que eles têm dinheiro, eles vão pagar então também para a produção dessas artes. Certo, gente? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre como vai ser o Renascimento em outras áreas, como principalmente na área científica e da astronomia, tá bom? Beijo grande, até mais!